Fala galera, nesse vídeo aqui eu vou fazer um comparativo de alguns dos principais cursinhos online que tem disponíveis aí na internet para preparação para a prova do Enem. Já fiz um vídeo semelhante em novembro do ano passado, falando mais em detalhes dos cursinhos, mas aqui o meu foco é ser um vídeo bem mais objetivo, bem mais direto ao ponto, falando ali ponto negativo e ponto positivo da plataforma para você entender o que você vai encontrar quando você assinar essas plataformas, tá? Se quer ver o vídeo mais detalhado, eu gravei em novembro, tem 2 meses, é um vídeo em que eu mostro por dentro de cada uma das plataformas, faço um tour por elas. Aqui é foco em ponto positivo e ponto negativo de cada uma, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Marcos Vasconcelos, trabalho com o Enem com vestibulares aqui no YouTube há 5 anos, já ajudei muita gente a passar em medicina na federal, eu mesmo passei em todas as federais de medicina com a minha nota do Enem, então fica sempre ligado aqui no canal que tem sempre conteúdo de muita qualidade para te ajudar aí nessa jornada rumo à preparação para medicina, para curso de alto desempenho na prova do Enem, tá certo? Galera, então vamos embora, não vamos enrolar aqui não, vamos direto para os cursinhos, beleza? Vou começar falando do cursinho do A Prova Total, que é um cursinho extremamente popular aí para preparação para a prova do Enem. A Prova Total, quais que são as vantagens, pontos positivos desse cursinho? Ele tem boas aulas, é um curso bem equilibrado, sabe? Então assim, tem aulas de biologia boas, tem aulas de química boas, tem aulas de física boas, sabe? Aulas de linguagens boas. Então assim, é um curso bem equilibrado, com boas aulas. Depois de cada aula tem as questões para você fazer, tem PDF com teoria dos conteúdos. Um detalhe sobre as aulas, que eu acho que é importante vocês saberem, são aulas dadas para televisão. Então é como se tivesse uma televisão aqui e o professor fica do lado explicando a matéria e tal. Isso aí pode te causar um certo estranhamento em primeira vista em algumas pessoas que estão acostumadas com aula tradicional, mas é aquilo, é questão de costume. Quando eu vi a primeira vez, eu estranhei que eu não estava acostumado a ter aula na televisão, né? Estava acostumado a ter no quadro de giz, no quadro branco mesmo, sabe? Então, basicamente, de aula é isso, são boas aulas, aulas bem equilibradas, que tem na plataforma do A Prova Total, tem bastante conteúdo lá para assistir, certo? Tem aulas mais tecnológicas, com animação e tal, isso é legal também da plataforma. Outros pontos que eu queria citar para vocês: cronograma personalizado, gerado por inteligência artificial, pelo código lá deles, né? Então você coloca as horas disponíveis que você tem por semana, coloca ali suas dificuldades e ele vai gerar um cronograma personalizado para o seu caso individual, né? Então, se você tem 4 horas por dia, ele vai colocar aulas e questões que possam ser cumpridas em 4 horas. Lógico que o tempo para fazer questão é meio particular de cada um, né? Então, algumas pessoas vão demorar mais, outras vão demorar menos, mas ele faz uma estimativa e aí você coloca ali, coloca 4 horas, por exemplo, de aula e de questões para você fazer. Não são 4 horas só de aula que ele põe no cronograma personalizado do A Prova Total. Um cronograma que monta bem rápido. Gostei do sistema que monta o cronograma personalizado deles. Outro ponto positivo, correção de redação detalhada, muito elogiada pelos alunos, tá? Então, boa correção de redação, tá de parabéns o A Prova Total nesse quesito. Agora, vamos falar um pouco sobre os pontos negativos. Outro ponto positivo, agora tem um sistema de flashcards na plataforma, parece que não tem os flashcards prontos, pelo que eu vi aqui, mas tem a possibilidade de você montar seus flashcards, né? Tem um banco de questões aqui, mas o banco de questões deles eu acho que poderia ser melhor, tá? Então é um ponto que eu acho que até pode melhorar na plataforma. E tem, vou falar agora dos pontos negativos, que aí já emenda direto, né? Então, primeiro ponto negativo, galera, primeiro ponto negativo sobre a plataforma da Prova Total, eu não gosto das aulas de matemática. Eu acho que a aula de matemática que é dada na televisão, sei lá, perde um pouco o dinamismo. Não acho que são boas as aulas de matemática, não gostei. Já vi outras pessoas falando a mesma coisa, que não gostaram tanto da parte de matemática da Prova Total, tanto que muita gente assina cursinho de matemático por fora. Só que tem gente também que gosta, então isso é uma opinião meio particular, mas pelas aulas de matemática que eu vi, eu não gostei muito da plataforma do A Prova Total nessa parte, tá certo? Outro ponto negativo da plataforma, né? Como eu disse, o banco de questões. O banco de questões não tem tantos filtros assim, né? Dá até para você filtrar por dificuldade, por Enem ou vestibular, mas não tem filtro, por exemplo, de cada banca de vestibular. Então isso é algo que eu acho que poderia ser melhor na plataforma do A Prova Total, certo? Essa geração de simulados, o simulador que ele tem, né? Tem até os simulados Enem aqui, que ele coloca as provas antigas para você fazer dentro da própria plataforma, né? Tem o simuladão Enem, o simulado autoral Enem deles, que não é um simulado tão próximo ali do que é realmente a prova. De certa forma, pelo que eu pude ver, são questões mais fáceis,
mas tem aí essa possibilidade do simuladão autoral deles também, tá? Outro ponto negativo, monitoria de dúvidas, galera. Monitoria de dúvidas, cara, eu nem entendo para que eles oferecem monitoria se é para fazer isso, cara. Você tem uma monitoria, um esclarecimento, uma monitoria de dúvidas ao vivo. Cada aluno pode mandar uma pergunta só. Os professores, eles não respondem todas as perguntas, pelo que me falaram, então eles só respondem algumas. Às vezes você não vai ser respondido, você vai nessa monitoria de dúvidas, manda sua dúvida e você não é respondido, sabe? E assim, eu acho que, cara, poderia ser um sistema muito melhor de monitoria de dúvidas. Deixa a desejar essa parte aí da monitoria de dúvidas na plataforma. Eu acho que deve ter certos horários que são melhores, que deve ter menos aluno, né? Agora, por exemplo, não tem nenhum dia aqui disponível de monitoria de dúvida, pelo que eu pude ver, né? Agora que eu estou gravando em janeiro, os professores devem estar aí no recesso deles, deve voltar em fevereiro, algo assim, né? Tem as lives, que tem algumas lives na plataforma, só que é aquilo, são lives que eles dão mais na reta final de preparação, certo? Então, pelo que eu pude ver, as lives elas ocorrem mais ali na reta final de preparação, com mais frequência que tem na plataforma, certo? Basicamente é isso sobre a plataforma, tá? Tem até um curso, né? Cursos regionais, cursos complementares, enfim, tem uma aba de estatística também da plataforma que é legal e tal. Outro ponto negativo que eu esqueci de citar é que eu não gosto muito da estética da plataforma. Eu acho uma plataforma meio feia, muito simplificada. Eu gostava mais da versão de 2 anos atrás do A Prova Total, tá? Mas no geral é uma boa plataforma, beleza? Eu tenho um cupom lá de desconto, cupom Marcos, beleza? Se você quiser assinar, usa o cupom Marcos que você ganha um bom desconto aí na plataforma do A Prova Total. Acho uma plataforma equilibrada, uma plataforma legal de preparação, tá? Agora vamos para a próxima plataforma da Filad. Cara, a proposta da plataforma da Filad é diferente das outras plataformas, tá? É uma plataforma que ela foca muito na personalização de estudo para o aluno. Então, eles oferecem mentorias individuais para o aluno. Então, você encontra ali, você tem um encontro que você pode ter quantas vezes você quiser no mês, inclusive, eu ia falar mensal, mas é quantas vezes você quiser no mês, eu vi lá no regulamento deles. Você encontra com um mentor que ele vai orientar como que deve ser a sua preparação, vai dizer a sua estratégia de estudos, vai adaptar seu cronograma de estudos. Você vai ter um acompanhamento mesmo de alguém que é especialista em aprovação ao longo da sua preparação e ele vai falar o que você deve fazer para você trilhar o caminho certo desde o início. Então, muito legal isso da plataforma da Filad, essa personalização, essa mentoria de estudos ajuda muito o aluno a conseguir evoluir mais rápido, a conseguir trilhar o caminho certo desde o início, a ficar menos perdido, a ter mais motivação para estudar, né? Então, muita gente tem dificuldade de organização de estudar em casa. Cara, essa mentoria ajuda demais, porque você vai ter o acompanhamento de perto, você pode marcar a mentoria de 2 em 2 semanas, sabe? Você pode marcar quantas você quiser, isso é bem bacana da plataforma da Filad. Você entra na plataforma, você faz um simulado diagnóstico para ver qual que é o seu nível de preparação, eles vão montar uma estratégia de acordo com o seu nível de preparação, né? Então não é uma estratégia que é pronta para todos os alunos, você tem a estratégia para o seu caso individual, certo? Outros pontos positivos da Filad. Um ponto positivo que eu acho muito bom da plataforma, correção de redação ilimitada, pode mandar quantas correções você quiser, e você tem mentoria de redação, né? Então tem aí uma parte em que você pode marcar meio que uma aula particular com o corretor de redação, que ele vai apontar os seus erros no texto, como que você poderia melhorar, o que você poderia fazer diferente. Então é uma reunião em vídeo com o corretor que fez aí a correção da sua redação. Aí você entende muito mais em detalhes como que você pode melhorar na sua redação, né? Então isso aí é muito incrível da plataforma mesmo, você ter esse apoio individual de redação, uma reunião em vídeo com um mentor, com um corretor, com um professor aí de redação. Dá para você entender muito melhor o que você precisa melhorar. Isso é bem bacana da plataforma da Filad, certo? Aulas da plataforma. Então, tem aulas de todos os conteúdos que caem no Enem e tem aulas específicas de aprofundamento para vestibulares tradicionais dentro da plataforma também. Tem teoria, tem um resumo, né, depois de cada aula para você seguir, o resumo do conteúdo, tem a teoria para você ler e tal, tem questão depois de cada aula resolvendo exercício específico, então bem bacana essa parte da plataforma. Você tem reuniões mensais, tem um apoio psicológico na plataforma, isso é bem bacana também, e o banco de questões ele fica restrito ao plano MED, né? Se eu não me engano é o plano MED, é o melhor plano da plataforma, que tem vários planos.
E aí, nesse banco de questões, você tem mais de 130 mil questões, tá? É o banco de questão mais completo que eu já vi de todos. Dá para você filtrar por competência e habilidade do Enem, filtrar por qualquer vestibular que você queira fazer. Tem questão pra cacete, mais de 130 mil questões. Então é muita coisa mesmo. É um banco de questões que vale bastante a pena, que tem bastante coisa. Tá? Então, cara, basicamente é isso, é uma plataforma com um foco muito ali em você ter um apoio individualizado de estudo. Agora, o cronograma também ele é totalmente integrado à plataforma, então isso é uma novidade. O cronograma do mentor que te passa e tal, ele é totalmente integrado à plataforma, então isso é bem interessante também da Filade. Agora vamos para os pontos negativos. Havia reclamações das qualidades das aulas no passado, né, falando que alguns professores não eram tão bons, não eram tão didáticos, então eles fizeram uma substituição massiva de várias aulas que apresentaram esses problemas e aí eles colocaram aulas de melhor qualidade, aulas mais atuais, gravadas mais recentemente no último ano e melhorou isso, né? Mas eu acho que algumas aulas poderiam ser melhores da plataforma. Mas no geral, pelo que eu vi, as aulas em si são boas, tá? Só teve essa reclamação no passado em relação à qualidade de algumas aulas e parece que no ano passado eles já substituíram muitas aulas, melhorando bastante a qualidade da plataforma, beleza? Outro problema é que eu acho que o resumo deles não é tão completo quanto poderia. O resumo depois da aula poderia ser mais completo, o resumo das matérias que tem na plataforma. Isso é algo que é um ponto de atenção importante. E outro problema é que não tem resolução em vídeo para questões do banco de questões. Até tem resolução em vídeo para questões ali dos módulos da plataforma, né? Tem aulas resolvendo questão, mas não tem resolução em vídeo para as questões do banco de questões, para as mais de 130 mil questões que tem lá, né? Então, pelo que eu pude ver, é isso. Tem gabarito comentado também nessas questões, mas tem esse problema. Tem 14 dias para pedir o reembolso, tá? Então é a garantia estendida que tem na plataforma da Filade. Basicamente, esses são os pontos negativos principais da plataforma da Filade que eu vi. Eu acho que poderia ter um material teórico mais completo, ter essa certa desconfiança, porque teve esse problema com aulas no passado, então eles substituíram, mas teve esse problema passado, e eu acho que poderia ter resolução em vídeo para as questões do banco de questão, e eu acho que o banco de questão tinha que estar disponível para todos os planos, tá? Então, isso é algo que eu acho que eles deveriam liberar para todo mundo também, né? Então, basicamente é isso sobre a plataforma da Filade. Você tem 14 dias de garantia para pedir o reembolso. Então, comprou, não gostou, tem 14 dias para pedir o reembolso. Isso é algo bem positivo. A maioria dos cursos só oferece 7 dias. A Filade oferece 14 dias de garantia para você pedir o seu reembolso. Isso é bem bacana da plataforma também. Tem um cupom de desconto também na plataforma da Filade, o cupom é Marcos15 e você recebe aí um grande desconto na assinatura da plataforma usando esse cupom. Outra plataforma aqui que eu vou falar é a plataforma do Ferreto, que é uma plataforma bem famosa também de preparação para o Enem, para os vestibulares, tá? Uma das plataformas mais famosas que tem aí no mercado. E os pontos positivos da plataforma do Ferreto é que tem aulas muito boas na parte de exatas, na parte de ciência de natureza. Então, aulas ali, aula com Landim, sensacional. Aula com Michel, cara, professor sensacional. Gosto muito das aulas do Michel, sabe? Tem gente que gosta também das aulas do Ferreto, gosta das aulas do Coelho, do Boaro. Então, esse é um ponto bem legal da plataforma do Ferreto, que ele tem boas aulas aí na parte de exatas. Em humanas, tem o professor do Parabólica, que tem pessoas que elogiam também, que gostam das aulas dele, sabe? Tem a aula de geografia também, que o professor é bom, já vi algumas aulas, né? Mas deixa a desejar ali em linguagem de redação. Então, as aulas em linguagem de redação, pelo que eu pude ver de relato dos usuários, pelo que eu pude assistir também, não são tão boas quanto poderiam, certo? É uma plataforma organizada, teve uma atualização recente, então eles mudaram bastante o layout da plataforma. Antigamente eu gostava mais, mas de qualquer forma é uma plataforma organizada, fácil de mexer e de se achar na plataforma do Ferreto. Tem um curso de discursivas, né? Então, se você vai fazer uma segunda fase discursiva, tem um curso específico para a segunda fase discursiva, que é bem bacana na plataforma do Ferreto, tá? Esse curso de discursiva são os professores resolvendo questões discursivas, ensinando o aluno ali como que ele acerta as questões discursivas, né? Tem uma aba de estatísticas bem legal, com várias métricas em relação ao seu uso na plataforma, as questões feitas, quantas
quantas aulas você viu. Isso é bem bacana na plataforma do Ferreto também. E o banco de questões deles tem várias resoluções em vídeo de questão. Isso daí é muito bom. Eu diria que quase todas as questões do banco de questões do Ferreto têm resolução em vídeo. Então isso é bem bacana na plataforma do Ferreto. Eles estão implementando agora um cronograma, né, personalizado. E esse cronograma personalizado, você coloca suas horas, você consegue montar aí um cronograma de acordo com a sua demanda individual. Só que, pelo que eu pude ver desse cronograma, você coloca a sua quantidade de horas que você tem disponível para estudar por dia e ele gera ali a quantidade de horas de aula, né? Então, por exemplo, coloco 3 horas de estudo que eu tenho por dia. Ele coloca 3 horas de aula para você assistir. Ele desconsidera a parte das questões. Então, parece que esse cronograma ainda está dando muitos erros, ainda está com alguns problemas, tem coisa para melhorar, porque 3 horas de estudo você não vai ficar só vendo aula, você tem que fazer questão também. Então, eles ainda precisam dar uma melhorada nesse cronograma, ele ainda não está totalmente funcional, como é o caso do cronograma do A Prova Total e o cronograma da Flight, que é montado individualmente, sabe? Então, tem que melhorar ainda essa parte do cronograma do Ferreto, e os cronogramas que tem prontos do Ferreto mesmo são muito difíceis de cumprir, é uma quantidade de matéria muito grande por semana e a maioria dos alunos reclama que não consegue cumprir o cronograma do Ferreto. Se você não tem muito tempo disponível por dia para estudar, fica praticamente impossível de cumprir o cronograma que tem disponível já lá pronto do Ferreto e está com esse erro nos cronogramas personalizados. Eu acredito que mais para frente eles devem corrigir esse problema, tá? Grandes problemas da plataforma do Ferreto: correção de redação muito ruim, todo mundo fala mal, todo mundo critica, você vai ter que assinar uma correção de redação por fora, provavelmente um curso de redação, porque, de verdade, falam que as correções são incoerentes, que a nota parece que é aleatória, que não é nada detalhada, então correção de redação no Ferreto é bem fraca mesmo, tá? Então tem esse problema da correção de redação do Ferreto. Outro problema é a questão do cronograma, como eu disse, é muito difícil de cumprir o cronograma pronto e o cronograma personalizado ainda está com alguns erros. Parece que precisa melhorar essa questão. Linguagens, outro problema, linguagens. Eu acho linguagem na plataforma fraco, não ensina tão direcionado para o Enem. Acredito que poderia ser melhor, tá? O banco de questões ele não tem filtro por vestibular. Então, por exemplo, quero fazer questões da FUVEST, da Unesp, da Unicamp. Você não consegue fazer essa seleção usando o filtro de questões lá da plataforma do Ferreto, tá? É só filtro Enem ou vestibular tradicional, não dá para você selecionar qual banco específica você quer, né? Mas tem as aulas de resolução, tem a resolução ali de grande parte das questões, isso é um ponto bem positivo da plataforma do Ferreto, tá? Apesar da parte de matemática ser onde a plataforma começou, eu sinto que as aulas, a didática do Ferreto é um pouco engessada, é um cara que ensina todo o passo a passo e tal, cara, tem um respeito imenso pelo Ferreto, mas eu já vi algumas pessoas reclamando sobre isso também, de que a didática é meio engessada, que ele não é tão dinâmico nas aulas, sabe? É muito lento, então muita gente acaba reclamando dessa parte da plataforma do Ferreto, só que, cara, é aquilo, é um professor muito bom, um professor que já está há muito tempo no mercado, sabe, que já gravou muitas aulas, ele faz ali todo o passo a passo para o aluno, só que para muitos alunos acaba sendo bem lento ali a didática do Ferreto, bem engessado, mas ele ensina todo o passo a passo, né? Então é questão de adaptação do aluno. Eu não gosto muito quando o professor é muito lento, como nesse caso, né? Tem vários alunos que já reclamaram sobre isso, só que você pode gostar mais aí desse tipo de aula um pouco mais lento, um pouco mais devagar, certo? Então basicamente isso é sobre a plataforma do Ferreto. A plataforma tem um bom custo-benefício, tá? Então boas aulas, só tem essas questões mesmo que eu citei, que podem melhorar, a questão do cronograma, correção de redação, que é bem fraca mesmo, que falam muito, linguagem, que é meio fraco, mas fora isso, é uma boa plataforma também de estudos para preparação para a prova do Enem. Vou deixar na descrição um cupom de desconto para a plataforma do Ferreto, caso você queira assinar, que aí você recebe um descontinho na assinatura, caso for do seu interesse. Agora vamos falar sobre a plataforma do Protocolo Enem, uma plataforma que eu trabalho diretamente, tá? Então que eu trabalho realmente na plataforma do protocolo e eu vou dar a minha visão sincera sobre essa plataforma. Cara, os professores são sensacionais, são professores especialistas na prova do Enem. A gente chamou ali dos cursinhos presenciais que mais aprovam no Brasil mesmo. Então a gente pegou dos cursinhos mais top, os professores que já têm muita experiência com a prova do Enem, colocou dentro da plataforma. Então as aulas são assim sensacionais.
já assisti algumas aulas, eu fico assim maravilhado, porque é uma didática muito boa mesmo desses professores. É bem bacana a explicação, todos resolvem exercício na aula para o aluno entender como que se aplica a matéria. Isso é bem legal também, que às vezes o professor só passa a teoria na aula. Então, assim, são aulas sensacionais. Linguagens, a gente explica por competência e habilidade, que geralmente só tem disponível em cursos caríssimos por aí. A gente tem uma professora especialista na matriz de competência e habilidade da prova, e é sensacional as aulas. Depois de cada aula tem um PDF de questões para você fazer, você pode imprimir esse PDF, tem o gabarito comentado das questões, isso é bem legal também na plataforma, tem bastante exercício para praticar, tá? As listas de questão são por nível gradual de dificuldade, então começa sempre com questões mais fáceis e vai evoluindo até questões mais difíceis. Isso é muito bom para o aluno ir construindo o conhecimento ao longo da preparação, ao longo da feitura da lista dele de questões. Então ele já vai pegando ali o jeito, o que é uma questão fácil, o que é uma questão média, o que é uma questão difícil. Tem isso sinalizado nas nossas listas de questão. Então é bem bacana para o aluno ir verificando o nível ali que ele está, o nível de proficiência que ele está no conteúdo, sabe? Outro ponto muito legal da plataforma é que tem a mentoria de estudos, tem um curso de estratégia de estudos comigo, que eu passo como que você deve estudar, como que você deve revisar, qual que é o planejamento que você deve seguir, sabe? Tem um planejamento, rotina para cada nível de preparação. Então, por exemplo, o aluno que está no nível iniciante, que está acertando 100, 90, 80 questões no Enem, ele não pode estudar da mesma forma do que o aluno que está acertando 130, 140. Então, a gente tem um plano de estudos, um scanner da preparação que vai te passar qual que deve ser a estratégia que você deve seguir para o seu caso individual, né? Então, tem essa funcionalidade da plataforma que é bem legal. Tem as aulas específicas, as mentorias para cada nível de preparação, para você ter o direcionamento do que realmente vai funcionar na sua preparação, para você evoluir mais rápido. Então, o nosso foco na plataforma é realmente uma evolução acelerada do aluno. Então, tem esses módulos de estratégia de estudos, tem mentoria ao vivo comigo, mensal, então eu faço ali as mentorias, eu passo qual que deve ser a estratégia, eu tiro dúvida do aluno, sabe? Todo mês tem mentoria ao vivo comigo, às vezes mais de uma. Tem parte de resolução prática de questões, tem a parte de padrões de questão, né? Em que a gente ensina na prática os conteúdos para o aluno a partir das questões. Então, um ensino bem focado na prática, no que o aluno precisa saber para conseguir acertar as questões. Então, além das aulas, ensinando do zero conteúdo, tem essa parte também dos padrões de questão, que, cara, o aluno ele consegue entender muito melhor como que ele resolve a questão do Enem, qual que deve ser o raciocínio dele na hora da prova, macete para resolver mais rápido, tem muito macete nessas aulas de padrão de questão, tem muito raciocínio, qual que deve ser o raciocínio ali, como que deve ser a interpretação. Então, essas aulas de padrão de questão, muitos alunos fazem e já conseguem aumentar bastante os acertos, aumenta 10, 20 acertos só com esse curso de padrão de questão, sabe? Então, ele acelera muito a resolução da prova e ganha muitos acertos a partir dele também. Tem também a parte da monitoria de dúvidas, a gente tem uma comunidade dentro da plataforma que você pode tirar as dúvidas com os monitores e comigo. A gente está sempre respondendo lá as dúvidas dos alunos. Isso é bem bacana também para você ter esse acompanhamento ao longo da sua preparação. E, deixa eu ver, tem muita coisa na plataforma. Correção de redação, 4 créditos por mês, correções detalhadas com corretores que são especialistas na prova do Enem. A gente também está sempre atualizando a plataforma, né? Então vai colocar novas aulas de padrão de questão nesse ano, vão ter novas aulas práticas com os professores, aulas de aprofundamento. O conteúdo da plataforma já está completo para a prova do Enem, então tem tudo que o aluno precisa para conseguir o alto desempenho na prova, só que a gente está sempre atualizando e colocando melhorias para o aluno. Então a gente está colocando agora a parte para vestibulares tradicionais, aulas de aprofundamento, sabe, para o aluno conseguir se dar bem nos vestibulares também. Então tudo isso a gente está adicionando na plataforma. Toda semana praticamente tem atualização dentro da plataforma do Protocolo Enem. E o mais legal da plataforma é que tem um contato muito grande, eu com os alunos e os alunos entre eles, né? Então tem essa rede social que a gente coloca dentro da plataforma, que os alunos se comunicam bastante, tem a monitoria de dúvidas, eu estou sempre nas mentorias ao vivo, então esse acompanhamento é muito legal para o aluno não se sentir sozinho e conseguir progredir sempre nos estudos. Agora os pontos negativos da plataforma. Primeiro ponto negativo, a gente está atualizando o nosso banco de questões, estamos criando um banco de questões super tecnológico que deve ser liberado totalmente em fevereiro, tá? Com muita questão,
com estatística para o aluno, com aba de revisão para o aluno refazer as questões erradas, com filtro por vestibular, qual vestibular quer fazer, filtro de dificuldade, enfim, a gente está criando um banco de questões muito forte para a plataforma, só que no momento atual ele ainda não está liberado, ele deve ser liberado em fevereiro, tá? Mas assim, é algo que a gente vai implementar. Então, ponto negativo que vai ser resolvido já já, que é esse banco com filtro de questões, que em fevereiro já vai estar disponível. A gente colocou várias atualizações que, assim, não encontro em nenhum lugar mesmo. Está muito fluido o nosso banco de questões. Contratamos programadores sênior que entendem muito dessa parte para trazer a melhor experiência para o usuário, tá? Outro ponto negativo, não tem resolução em vídeo ali de parte das questões das listas de questão. Então, esse é um ponto negativo que a gente, inclusive, também quer trabalhar para adicionar esse ano na plataforma. Então, bastante resolução em vídeo de questão das listas mesmo, né? Correção em vídeo de todas as questões que tem na plataforma. Essa é uma meta que a gente está para 2026. Então, isso é algo que eu sinto que poderia ser melhor na plataforma. O outro problema é aulas focadas em questões discursivas. É algo que a gente ainda não tem na plataforma, mas que a gente vai inserir também aulas de aprofundamento dentro do protocolo. Outro problema que a gente tem na plataforma é que, pelo fato de ter um preço mais reduzido, um preço mais acessível, não dá para oferecer para o aluno mentoria individualizada, como, por exemplo, a plataforma da Filad apresenta, oferece para os alunos, sabe? Então, isso é algo que a gente não consegue. As mentorias que tem na plataforma são mentorias ao vivo em grupo. Eu sempre fico até o final respondendo todas as dúvidas dos alunos, mas não tem esse suporte totalmente individual de uma reunião por mês, né? Porque senão ia ficar muito mais cara a plataforma, sabe? Então, esse é um ponto que é negativo, mas que, cara, a gente acha que é melhor para não elevar tanto o preço da plataforma. Agora, vamos para outra plataforma. Vamos para a plataforma do Quadro. Quadro é uma plataforma que já teve vários alunos aprovados, parece que já teve aprovado inclusive no ITA, sabe? É uma plataforma muito focada em estudo ativo, então tem uma proposta diferente das outras plataformas que eu disse aqui no vídeo. Todas as plataformas que eu falei anteriormente, elas têm a possibilidade de você fazer o estudo ativo, só que o Quadro em específico, ele é totalmente adaptado para o estudo ativo. Então, antes de cada aula, você faz questão. Então, tem uma lista para você praticar antes de cada aula, não é depois da aula. Antes você já faz ali as questões. Tem também um simulado diagnóstico para você fazer no início da sua preparação, para ver qual que é o seu nível, como que você está, sabe? Qual que deve ser a estratégia a ser adotada. Isso aí é algo também que o Quadro apresenta. Tem essa pegada de aulas bem objetivas. As aulas do Quadro são bem objetivas, focadas no que realmente importa saber para acertar as questões. Eles não explicam muito em detalhes os conteúdos, são aulas bem objetivas mesmo para o aluno já partir direto para as questões. Outro ponto positivo são bons professores que tem na plataforma, professores gabaritados, tá? Então, não tem muito aprofundamento nas aulas, são aulas meio objetivas, só que eles trouxeram bons professores para dar essas aulas, certo? Tem tira dúvidas com os professores também dentro da plataforma, bastante simulado de questão para praticar, bastante questão mesmo para fazer. Tem também redação ilimitada dentro da plataforma do Quadro. Você pode mandar quantas redações você quiser para correção quando você tem o acesso à plataforma. E tem também a garantia da aprovação, né? Então, assim, eles têm um termo específico que eles falam que se o aluno ele vê determinada quantidade de aulas, fazer determinada quantidade de questões de simulado, né, e ele não conseguir passar, eles devolvem o dinheiro do aluno. Mas parece que tem vários termos, tem várias cláusulas aí nesse termo de garantia da aprovação. Então, é bom você dar uma olhada antes, porque tem muita coisa mesmo para que, se você cumprir, você ter acesso a essa garantia da aprovação, né? Não é só tipo assim, não passei, então devolve meu dinheiro. Não, eles verificam várias coisas, o histórico do aluno, o uso na plataforma, enfim, parece que você tem que usar por muitos dias a plataforma, tem que fazer muita questão, ver muita aula, tem que completar lá, enfim, depois você lê os termos e se aprofunda mais nessa parte. Problemas da plataforma, não tem nenhum tipo de cronograma. Então, a última vez que eu vi a plataforma, né, por dentro, não tinha nenhum tipo de cronograma de direcionamento para o aluno estudar, sabe? E era meio que o estudo livre, o aluno fazia de acordo com as demandas dele, de acordo com o que ele precisava, ele mesmo montava o planejamento. Então, para algumas pessoas isso pode ser meio desesperador, montar o próprio planejamento, né? Não ter um cronograma, não ter um plano para seguir. Isso aí pode ser, de certa forma, desesperador para algumas pessoas, só que para algumas pessoas isso acaba sendo bom também,
ter esse estudo mais autônomo, né? Mas é uma funcionalidade que podia ter na plataforma o cronograma, justamente para ajudar quem está ali em um nível mais iniciante ou intermediário. Não tem apoio de mentoria, estratégia de estudos, não tem isso incluso na plataforma do Quadro, outro ponto negativo. Outro ponto negativo é que, pelo fato das aulas serem bastante objetivas, alunos iniciantes podem ficar meio perdidos, podem não aprender tanto conteúdo, não aprender de forma tão aprofundada, e isso acaba sendo um ponto meio negativo da plataforma, né? Então, é uma plataforma mais focada em alunos de alto desempenho, os alunos iniciantes também podem se evoluir com a plataforma, conseguir bons resultados, tá? Não estou falando que não é possível, mas que é mais desafiador, né? Porque é um estudo muito focado no estudo ativo e às vezes esses alunos não têm uma base tão sólida dos conteúdos, certo? Então, apesar de serem boas aulas, poderia ter algumas aulas um pouco mais detalhadas na plataforma. Eu acho que isso ajudaria o perfil iniciante de aluno, né? O nível, quem está no nível básico. Basicamente é isso sobre a plataforma do Quadro, uma plataforma muito focada ali no estudo ativo e você estudar por questões, em as aulas serem bem objetivas, focadas no que você deve saber, uma plataforma também bem interessante e tem essa cláusula da garantia da aprovação, que se você se interessar, vale a pena dar uma lida, né? Porque se você não conseguir passar com a plataforma do Quadro, se cumprir as cláusulas da garantia da aprovação, tem aí o seu dinheiro de volta, ressarcido, reembolsado, certo? Vou deixar um cupom de desconto da plataforma do Quadro, caso você queira assinar, vou deixar na descrição, só você dar uma olhada que aí, caso você se interesse, tem aí um desconto também na assinatura do Quadro. Galera, então basicamente esse foi o vídeo com uma análise sincera, uma análise bem objetiva de cada uma das plataformas, com os pontos positivos e negativos de cada uma delas para vocês entenderem antes de vocês assinarem. Se vocês querem um vídeo mais detalhado, vê o meu vídeo de novembro que eu mostrei por dentro de cada uma das plataformas para vocês entenderem melhor sobre elas. E na descrição desse vídeo eu vou deixar cupom de desconto de cada uma dessas plataformas, tá? Então, se você usar os cupons que eu vou deixar na descrição, você vai ganhar um grande desconto na assinatura das plataformas, beleza? Eu consegui cupom para todas as plataformas para vocês usarem e conseguirem assinar com o máximo de desconto possível. Então, na descrição você encontra aí esses códigos de desconto. Beleza, pessoal? Então, comenta aí embaixo o que vocês acharam de cada uma das plataformas, se vocês já usaram aí alguma delas, qual que é a opinião, qual que é a experiência de vocês. É muito bom a gente ter esse espaço para discussão, mas o meu foco aqui foi trazer um conteúdo bem objetivo e sincero, falando o ponto negativo e positivo de cada uma das plataformas. Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, de se inscrever no canal e vai vir muito conteúdo bom ainda para vocês ao longo desse 2026. A gente só está começando, já tem alguns conteúdos disponíveis no canal que com certeza vão ajudar demais na sua preparação. Tamo junto, galera, e até a próxima!